último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Nós vamos encerrar a exposição do Antigo Testamento estudando esse livro. Malaquias. Malaquias capítulo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles se edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos estudar esse livro, mas antes nós vamos cantar um pouco. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 32. A fidelidade de Deus, Deus tem sido fiel a Ele mesmo, sustentando a obra aqui de Pinheiros. Nós temos só que agradecer. Tu és fiel, Senhor. 32 do nosso final. Tu és fiel, Senhor.
Senhor Deus, nós te adoramos pela tua fidelidade, Senhor. Porque apesar da nossa infidelidade, da nossa omissão, dos nossos pecados, o Senhor não muda. O Senhor continua nos amando, nos sustentando, nos preservando, ó Deus, de todo o mal. E agora, Pai, receba do nosso coração a nossa mais sincera gratidão pela tua fidelidade, pelo teu amor para conosco. Porque o Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem sustentado os nossos missionários, os obreiros, o conselho da igreja, os diáconos. O Senhor tem preservado também as famílias, ó Deus, dando filhos, saúde, paz, prosperidade. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E agora, Pai, abençoa-nos no estudo, na compreensão da tua palavra nessa manhã. Que essa palavra seja consolo, seja exortação, seja edificação, instrução para nossa mente e coração. Tem misericórdia de nós, nos ajude. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Livro do profeta Malaquias, o último livro escrito do Antigo Testamento. Certo? Depois de Malaquias, há aquilo que se chama de um período interbíblico. E o próximo profeta que vai aparecer, que é chamado de último dos profetas, se chama João Batista. João Batista. Então, se tem profeta hoje, profeta bom é profeta morto. Porque os verdadeiros profetas de Deus, eles já morreram. Nós somos profetas hoje, quando nós proclamamos e ensinamos o que é a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar sobre o que é profecia hoje. Né? A profecia é a palavra de Deus ensinada, pregada e vivida. Então, somos profetas hoje se pregarmos o quê? A palavra de Deus. Se nós pregarmos a nossa própria palavra, nós somos o quê? Falsos profetas. Falsos profetas. Os falsos profetas, eles enchem as pessoas de vãs esperanças, prometendo aquilo que eles não podem dar. Eles iludem as pessoas, enganam as pessoas. Eles dizem àqueles que estão em pecado: não, Deus não vai punir vocês. É só você ler depois Jeremias capítulo 23. Lá tem o perfil dos falsos profetas. Agora, irmãos, qual foi o contexto de Malaquias? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Vamos entender quando foi, ou qual foi o período, ou o contexto histórico em que vocês sabem que Neemias, ele veio já na terceira leva para Jerusalém. Ele veio para reconstruir o quê? Os muros. Lembra disso? Mas só que ele veio por um período. Né? Antes de Neemias, nós tivemos Esdras. Antes de Neemias, nós tivemos também Zorobabel. Né? Foi o contexto de Ageu que nós lemos aqui. Ageu e Zacarias, eles vão justamente exercer o ministério no período, né, de Zorobabel e de Josué, filho de Salatiel, que eles construíram o templo. Neemias vem e constrói os muros. Só que Neemias, ele vem por um período. E veja lá, Neemias capítulo 13, versos 6 e 7. O que diz aí? Neemias 13, versos 6 e 7. O que diz? Mas, quando isso aconteceu, não estive em... Porque no 30º ano, segundo ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei para voltar para Jerusalém. Lê comigo o versículo 7, o que diz? Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Preste atenção. Quando Neemias passou um período fora, diz que onde não há liderança, alguém assume no vácuo. Né?
aconteceram coisas estranhas lá. Certo? Os sacerdotes, eles, de uma certa forma, relaxaram no culto, inclusive, levaram para morar no templo um cara chamado o quê? Tobias, que era inimigo do povo de Deus. Neemias teve que chegar e depois que ele volta, ele vai e joga os móveis de Neemias, de Tobias, todo para fora o quê? Do templo. O povo parou de dar dízimo, certo? O sacerdócio entrou em crise, você lê aí, ó, no final do capítulo 12, né? E por faltar dízimo, a manutenção dos levitas foi prejudicada, o trabalho de Deus não andou, não foi para frente. Também aconteceu, né, os casamentos chamados casamentos o quê? Mistos. Casamentos mistos. Até os sacerdotes estavam trocando de mulher. Por isso que você tem que entender isso, para você entender o que está lá em Malaquias. Então Malaquias vai profetizar justamente nesse período, para que você entenda a mensagem de Malaquias. Certo? E aí, é nesse período, né, que Malaquias então vai profetizar. Obrigado, meu irmão. Quando tiver eleição para presbítero, eu voto em você, tá certo? Vamos lá, gente. Qual é o tema da mensagem do profeta Malaquias? Se você começar dizendo assim, veja no versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Dr. Wisby, ele diz que esse livro é o livro de combate aos pecados dos crentes. Esse livro é o livro que vai trazer uma mensagem da disciplina de Deus para os pecados da igreja, para os pecados do povo. Eu me lembro que o pastor Caio Fábio, quando ele era pastor, muitos anos atrás, né, ele escreveu um livreto chamado As 5 Maldições. Né? Porque essa palavra sentença, é a palavra peso no hebraico, a palavra significa que é o veredito de Deus, o acórdão do tribunal de Deus contra o povo de Deus por causa do pecado do povo. Agora, vamos lá. O primeiro pecado do povo está nos versos que nós lemos aí, versos de 1 a 5. É duvidar do amor o quê? De Deus. Lê comigo o versículo 2, o que é que diz aí? Eu vos tenho o quê? Amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem o quê? Amado. Então, o povo estava dizendo, ou estava questionando, será que Deus ama mesmo Israel? Nós estamos aqui aproximadamente 100 anos depois que o pessoal começou a voltar. Nós estamos num tempo de crise, de seca. Nós estamos numa crise onde a religião também está em crise. E o grande questionamento, apesar de tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel, o povo ainda está questionando, será que Deus de fato nos ama? E o profeta vai responder aí, né? Primeiro, vai responder dizendo, olha, eu amo vocês, com amor eletivo, com a graça eletiva. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio capítulo 7. Os judeus conheciam a lei. Os judeus conheciam a lei. E a lei dizia lá, ou diz lá no capítulo 6, diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a mente, com toda a tua força, e ao próximo como? A si mesmo. Só que para nós amarmos a Deus e obedecermos os seus mandamentos, Deus precisa nos amar o quê? Primeiro. Veja lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Vamos ler juntos aí? Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus,
o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses o quê? Mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então veja bem, todo judeu sabia que Deus amava Israel. Mas o povo que está questionando este amor, duvidando do amor de Deus. Alguém já passou por uma crise dessa? Levanta a mão aqui para ver se é normal. Todo mundo já. Então esse é um pecado que se repete na história do povo de Deus. Momentos de crise que a gente questiona se Deus está o quê? Amando mesmo a gente. Mas Deus diz, olha, eu amo vocês e eu vos escolhi vocês. Graça eletiva, favor imerecido. Por isso que ele vai dizer aqui, amei a Jacó. Hein? Esse é o texto mais odiado dos arminianos. Vamos lá. Diz assim, porém, não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci o quê? A Esaú. Esse verbo aborrecer, não tem o sentido de odiar, gente. Não. Tem o sentido simplesmente de preterir. Preterir. Deus na sua soberania. Jesus disse, se nós não aborrecermos, é o mesmo verbo, pai e mãe, nós não somos dignos do quê? Do reino dos céus. Aborrecer aí é escolher. No caso aqui, ele diz, eu escolhi esse e preteri esse. Certo? A ideia é essa, não é de odiar, não. Não é de odiar, não. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o povo está questionando o amor de Deus, Deus diz, eu estou amando vocês, amei vocês com amor eletivo. Vocês não valiam nada. É a teologia da graça. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Aí continua. No versículo 4, ele vai dizer, né, não somente a graça eletiva, mas a bênção de Deus sobre Israel. Deus abençoou Israel de forma especial. Não fez ele isso com nenhuma outra nação. E aí você vai descobrir que você, como filho de Deus, como crente, existe uma graça especial operante na sua vida. Que você é diferente do mundo. Certo? Há um amor, há uma graça especial operante na vida do povo de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Significa que há um agir especial de Deus na vida. Então, não duvide que Deus ama você, pelo amor de Deus. Ele vai colocar também no versículo 5, aí, os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites do quê? De Israel. Aqui, o grande argumento que ele está dizendo, eu amo vocês, que vocês verão o agir de Deus através de Israel, alcançando todas as nações e todos os gentios. Porque a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Não é isso? Mas é através dos judeus, mas alcança todas as famílias da terra serão abençoadas através de Jesus. Mas, irmãos, a partir do versículo 6, então, o primeiro pecado dos crentes qual é? Duvidar do amor de Deus. Segundo pecado dos crentes é fazer o culto a Deus, ou a obra de Deus, relaxadamente. Sabia disso? Relaxadamente. E aí, o pecado aqui é o pecado dos sacerdotes. Lembra que Neemias voltou lá e o negócio está entregue aqui. E aí o que acontece? Vamos ver a partir do versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Eu sou pai, e onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome.
vós dizeis em que o quê? Desprezamos o teu nome. Em que desprezamos o teu nome? Essa palavra, o meu nome, vai aparecer aí 8 vezes nesse trecho. 8 vezes. E o nome de Deus é o quê? A pessoa de Deus. Quando você despreza o nome de Deus, você despreza o quê? A pessoa de Deus. E como é que os sacerdotes vão desprezar o nome de Deus? Desvalorizando o culto. A gente poderia usar assim, profanando o culto, fazendo do culto uma coisa de relaxo, de relapso. Então isso é muito sério, irmãos, porque às vezes a gente quer cultuar a Deus do nosso jeito e Deus quer ser cultuado do jeito dele, não do nosso. E aqui entra um detalhe muito interessante. Ele vai dizer, versículo 7, veja lá comigo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos o quê? Profanado. Nisso, que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Qualquer pão serve. Tinha um sacrifício de pães. Qualquer pão, pode ser até puma. Né? Aquele da promoção. Grandão, quadradão. Pão mofado. O que vai acontecer? As pessoas vão trazer também ovelhas com defeito. E essas ovelhas serão oferecidas pelo sacerdote. Eu não sei se o sacerdote queria fazer média com o povo, mas a ideia aqui é que eles estão desprezando aquilo que não pode ser desprezado. Desonrando aquele que não deve ser o quê? Desonrado. Veja no versículo 8. Lê comigo aí. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, eles estavam levando para Deus aquilo que eles não teriam coragem de oferecer para alguém. Você já viu isso ou não? Aqui na igreja, qualquer coisa serve. O irmão troca de sofá, tem um sofá velho. Ah, vou doar para a igreja. Assim? Não acontece hoje, não. Isso é coisa do passado. Irmãos, a gente precisa entender a questão da excelência do culto. Por quê? E aí você tem que entender por que Deus está questionando isso. Porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento, por que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Porque ele apontava para quem? Para Cristo. Cristo é o cordeiro o quê? Sem defeito. Por que o cordeiro tinha que ser sacrificado? Porque sem sacrifício de sangue não há remissão o quê? De pecados. Então Deus, ele é detalhista, ele é exigente, com tudo lá no Antigo Testamento. E ele está colocando isso aqui justamente para mostrar, para despertar no povo esse sentimento de respeito, de reverência, de consideração. Consideração. Tem gente que não gosta, mas de vez em quando eu tenho que falar. Tem roupa apropriada para tudo quanto é lugar. Tem ou não tem? Tem. Você não vem de biquíni para a igreja, mesmo estando no sol no verão. E essas calças rasgadas que tem agora? Tem umas irmãs que estão rasgando aqui em cima. Aí eu não vou falar porque cada um tem marido e cada filha tem pai. Isso não é assunto de pastor, só estou dando um toque para vocês. Tá? Então o marido cuida da mulher e o pai cuida da filha. Olha para a filha quando vai para a igreja. Mas é tão interessante, irmãos. Parece-me que o sentimento, talvez, de graça hoje, né? A gente está fazendo qualquer coisa para Deus. Não há aquele espírito, aquele sentimento de consideração. Eu me lembro do seu Joaquim, né? Aquele diácono que morreu aqui, que ele dizia, pastor, o melhor terno eu uso no dia que eu estou de plantão na junta diaconal. Quer dizer, é farisaísmo? Isso é o quê? Não, é o sentimento que está por trás. O melhor para Deus. O melhor para o Senhor. O excelente para Ele. Vamos ter cuidado de fazer o melhor.
o melhor. Veja, irmãos, versículo 9, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitarei ele a vossa pessoa. Preste atenção. Antes de aceitar a oferta, Deus precisa aceitar o quê? A pessoa. Lembra do culto de Caim e de Abel? Deus aceitou a pessoa e aceitou o que? A sua oferta. Porque a oferta expressa o sentimento da pessoa. Lembra que Jesus disse lá no Sermão do Monte, que se você tiver algum problema com o irmão, de ódio, de relacionamento, e você vier adorar a Deus, louvar a Deus, então presta atenção, marido, você sair de casa brigado com sua mulher, ou brigou no carro, porque tem briga mais, né, sofisticada, longe dos filhos, briga no carro. Aí quando você entra aqui, aquela santidade, no louvor, assim. Deus olha para a sua pessoa, para o seu coração, antes de olhar para a sua oferta. Veja que Deus vai dizer uma coisa aqui muito, muito dura. Lê comigo o versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceitarei da vossa mão o quê? Deus está dizendo, junta diaconal, fecha o templo, porque esse povo aqui não vai aceitar o culto hoje. Não vou aceitar. É melhor o templo ficar fechado do que fazer culto a Deus, não segundo o coração de Deus, não segundo a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essa multiplicação, muitas vezes, de coisas que a gente está fazendo para Deus e a nossa vida não está coerente com aquilo que nós estamos fazendo. Ok? Veja lá, por favor, Isaías, capítulo 1. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Versículo 15. Quando estendeis as vossas mãos, esconde vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias o quê? De sangue. A vida está desconectada com aquilo que você está fazendo para Deus, o culto a Deus. É um culto o quê? Hipócrita. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Será que existe isso hoje, irmãos? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, só eu. Sobre o meu pensar, reina em mim. Aí será que ele está reinando em Nazaré? Ou então, tudo entregarei, tudo deixarei, né? Vamos lá, irmãos. Veja que Deus vai colocar aqui, ele vai encerrar no versículo, ele vai colocar aqui, mas desde o nascimento do sol, versículo 11, até o poente, grande entre as nações, meu nome em todo lugar é queimado incenso, trazido oferta, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então eu queria que você entendesse aqui, que o nome de Deus, o culto a Deus, tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que fazer com excelência. Com excelência. E excelência aqui não significa sofisticação. Certo? Porque eu não sei, a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. Eu acho que o trono de Deus, a presença de Deus, deve ser uma coisa assim, do ponto de vista de beleza, um negócio completo.
Você acha que o céu é mais bonito que as passarelas lá do samba, quando faz aqueles carros? Você acha que dá para a gente fazer alguma coisa para impressionar Deus? Aí o que a Bíblia diz? Que Deus tem dois endereços. Eu habito no alto e sublime trono e habito no coração contrito e quebrantado. Davi diz lá, Deus se compraz, na verdade, no íntimo. No íntimo. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito envolve o nosso coração. Espírito envolve o nosso interior. Tudo que nós somos. Verdade significa com veracidade, mas essa veracidade também conforme aquilo que Deus está pedindo. Mas Malaquias continua. Veja no versículo 12 que ele usa a expressão, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra, anota aí, Senhor dos Exércitos, aparece aí no contexto 24 vezes, só no livro dele. E quando ele diz o Senhor dos Exércitos, ele está falando sobre os exércitos dos céus, sobre os exércitos das estrelas, sobre os exércitos dos anjos, sobre os exércitos humanos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos lá, vamos caminhar rápido aqui. Vamos lá. Versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece. Isto é, a sua comida é desprezível. Aí vem outra coisa que não acontece hoje. Só acontecia na época. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis as ofertas. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Vamos abrir o confessionário aqui. Quem já disse, é domingo, tem que ir para a igreja? Quem já disse aqui? Eu já disse. Tem hora que cansa você crendo, não tem não? Você não cansa dos irmãos, não? Fala a verdade. Tem uns irmãos que cansam. Cansar de vir para a igreja. Você nunca foi domingo que você falou assim, hoje eu não vou para a igreja não, a cama está tão boa. E outra coisa lá, tudo que já lá eu já sei, já vi lá. O pastor Hernando vai falar sobre a cara carrancuda, da graça, esconde não sei o quê, um sorriso sorridente. O pastor Arival fala aquela besteira, aquilo eu não aguento, eu sei tudo. Que canseira. O povo está aí cansado. Agora, irmãos, ele encerra dizendo no versículo 14. Vamos ler juntos? 14, 2, 14. Maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre o quê? As nações. Presta atenção, ele encerra dizendo que você está cometendo um alto engano, oferecendo para ele o defeituoso e guardando aquele que é bom, porque Deus é quem dá tudo para mim e para você. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe quando você dá tudo na empresa. E Deus sabe quando você dá o resto aqui para a igreja. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Então, gente, qual é o primeiro pecado dos crentes em Malaquias? Qual é o primeiro pecado? Duvidar do amor de Deus. Qual é o segundo pecado dos crentes, segundo Malaquias? Dar para Deus o que sobra, o que não presta. Não fazer a obra de Deus com excelência. Mas é interessante que no capítulo 2, começa o castigo dos sacerdotes. Agora, ó sacerdote, para vós outros, é este mandamento. Só para sacerdote, então você está fora, né? É só para o pastor, os presbíteros, sacerdote, ou todo mundo é sacerdote? Todos nós somos sacerdotes, sacerdócio universal. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no coração dar hoje, honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição,
e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Preste atenção. Havia uma aliança que está lá em Deuteronômio capítulo 28. Tem ou não tem? Já leu lá? Que o pessoal da teologia da prosperidade gosta? Certo? Aquilo lá é um pacto que Deus tem com Israel, tem com o seu povo. Se você me obedecer, se você me der o melhor para mim, eu vou dar o quê? O melhor para você. Porque vocês estão fazendo isso, eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Eu me lembro que o Papa, quando veio aqui, que está ocupando o lugar de Cristo, abençoou o Rio de Janeiro, foi uma tragédia no Rio. Porque quando nós não estamos fazendo a coisa correta, a bênção se torna o quê? Maldição. Maldição. Versículo 3. Eis que reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto desses sereis o quê? Levados. Você sabia? Preste atenção para você entender o contexto. Para não dizer que Deus está jogando cocô no sacerdote. Presta atenção. Quando se fazia o sacrifício lá no templo, tinha os excrementos. O que é o excremento? Aquela abuchada, né? Aquilo que está... Quando você mata o cordeiro, tira aquela coisa. E aquilo era jogado fora. Por quê? Tinha o sangue para o sacrifício e o sacerdote comia o quê? O churrasco. Por isso que vida de sacerdote é boa. Profeta não, profeta é só pancada. Mas o sacerdote, né? Você vê que Deus nunca foi vegetariano. Então, ó, no culto, era churrasco de bode, churrasco de carneiro. Aí Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar esse excremento dos animais que foram e vou jogar no rosto de quem? De vocês. E vocês ficarão o quê? Contaminados, porque o sacerdote não poderia tocar nos excrementos. Mas vamos caminhando. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu, por causa do quê? Do meu nome. Irmãos, o nosso Deus é extraordinário. Ele revela o nosso pecado, mas ele diz, eu tenho o quê? Uma aliança. E essa aliança é uma aliança o quê? De paz. Significa que mesmo nós, como crentes, pecando, e agora nós temos o sacrifício de Jesus, a intercessão de Jesus, por maior que seja, por mais desprezível que seja o nosso pecado, nós podemos ter o perdão de Deus. Agora, é tão interessante aqui, porque traz algumas coisas que eu queria chamar a atenção a partir do versículo 10. Versículo 10. O primeiro pecado, duvidar do amor de Deus. O segundo pecado da igreja, dos crentes daquela época, oferecer o pior para Deus, desprezar o culto a Deus. O quarto pecado agora é trocar de mulher. Terceiro pecado. Tem isso hoje? O crente, minha filha, você está meio passada, vou trocar você. Veja, esse texto é pesado, irmãos. Isso aconteceu na época de Neemias. Lembra de Neemias? Eles estavam trocando as esposas judias, que estavam cansadas do deserto, por umas mulheres novas da região. Agora veja, versículo 10. Profanação da aliança, que significa traição da esposa. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Preste atenção, gente. O casamento, ele é o que? Uma aliança. Uma aliança com Deus, uma aliança com o nosso cônjuge, uma aliança com os nossos pais. Quando você casa, casa com o pacote todo. Sogro, sogra, cunhado, tá certo? E agora cachorro, tá, vem junto também.
Então é um pacote, é um compromisso. E é tão interessante, veja no versículo 11, o que diz lá? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus, o quê? Estranho. Primeira traição aí é traição contra quem? Contra Deus, não é isso? Quando você trai a esposa, você trai a Deus também ou não? Você peca contra Deus ou não? Então está aí. Veja aí o que vai acontecendo. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor, o quê? Dos exércitos. Ainda fazeis isto. Veja bem, além da infidelidade, vem a hipocrisia. O que diz aí? Ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. O cara troca de mulher e diz, não, estou na boa, estou cultuando a Deus. É assim mesmo. Tá bom. Tem isso hoje ou não? Tem ou não tem? Vamos caminhar aí no texto. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua o quê? Mocidade. Ele foi testemunha do teu casamento, lembra do casamento? Ele foi o quê? Testemunha. Entre ti e a aliança que fizeste com a mulher da tua mocidade. E agora? Que a mulher não está tão mocinha. O que você vai fazer? Vai trocar? Versículo 15. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua o quê? Mocidade. Vocês sabem que existem na nossa confissão de fé e também na Bíblia duas razões pelas quais você pode deixar a mulher. A infidelidade conjugal e a deserção por causa da fé. Você virou crente, a mulher abandonou você, aí você pode casar de novo. São esses os dois, eu diria assim, os dois princípios que poderão ser observados nessa questão do divórcio. Agora, dizer assim, não, estou gostando mais não. Está bem acabadinha. E você já se olhou no espelho? Você sabe o que é aguentar você? Roncando, fuçando. Porque as mulheres hoje também estão trocando de marido, né? E aí vai aqui, para os dois lados aqui. Mas vamos lá, irmãos. Lê comigo versículo 16. O que diz? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o quê? E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais o quê? Infiéis. Deus o quê? Odeia o quê? O repúdio. Agora, qualquer coisa, fala lá com o teu psicólogo. Teu psicoterapeuta. Deus está dizendo aqui essas coisas. Certo? Qual é o quarto pecado? Vamos lá, rapidão. Quarto pecado que todo crente comete. O primeiro qual é? Duvidar do amor de Deus. Segundo, fazer um culto bem relaxadinho. É isso? Desonrar a Deus naquilo que você está ofertando. Terceira coisa, ser infiel a Deus e ser infiel que é a sua esposa. Quarto pecado da igreja. Aí nós vamos lá. Queria que você observasse a partir do versículo 17 até o versículo 2:17 até 3:5. E aqui é questionar a justiça
de Deus. Questionar, não vai dar para a gente entrar, enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso, que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus o quê? Do juízo. Quem já teve essa crise aqui, levanta a mão. Até Davi já teve. Porque prospera o quê? Os ímpios, eu sou crente, sou direito, não sei o quê, pago imposto de renda, e o cara está aí, solto. Que justiça é essa que existe no mundo? Quem já teve essa crise, levanta a mão só para ver. Vocês são tudo normais, graças a Deus. São os pecados dos crentes na história, irmão. Não fica querendo dar uma de santão aqui não, que Deus está vendo. Deus está vendo. Vamos lá. Quinto pecado, qual é? Quinto pecado. Esse a turma não gosta desse texto aqui. É o quê? Roubará o homem a Deus, mas vós o que me roubais nos dízimos, nas ofertas. Ofertas. Você acha que o crente pode roubar a Deus? Você acha que pode? Não pode, pode? Agindo eu, quem? Quem é que pode roubar a Deus? A ideia aqui, irmãos, eu não diria roubar no sentido de você... O que eu entendo aqui é que quando nós não somos fiéis a Deus naquilo que Ele nos deu, nós não estamos reconhecendo que o que nós temos vem o quê? Dele. Então roubar a Deus aqui é roubar de Deus a honra, a glória, o reconhecimento de que Ele é a fonte de todas as bênçãos e que Ele é dono de tudo o que é na nossa vida. Aí você diz, pastor, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, esse negócio de dízimo. Então faz o seguinte, irmão, dá 20%. Dá 30%. Fica zangado, dá logo 50%. Porque tem essas discussões de internet. Ah, mas isso aqui é coisa da lei, isso aqui é imposto. Meu irmão, veja bem, profeta tem que falar do jeito que veio, não é isso? Profeta não muda a mensagem. E eu não quero interpretar, não quero torcer a Escritura para a minha própria perdição, não. Deus está falando aqui, está falando para a igreja do Antigo Testamento, está falando para sacerdote, está falando para o povo dele. Então, se você acha que não é mais dízimo no Novo Testamento, você acha que é quanto? Abençoado. Diga aí. Não tem dízimo agora, tem o quê? Oferta. Pergunto para você, vai baixar a alíquota do Antigo para o Novo? O que você acha? Deus baixou. Ou então nós vamos botar uma placa aqui, venha ser membro dessa igreja, não dá dízimo, dá 8%, para ver se a gente atrai. O que você acha? Como é que isso chama no governo? Motivação fiscal, né? Incentivo fiscal, né? Incentivo fiscal. Não é isso, irmãos. O que Deus está colocando aqui, veja bem. Quando você não é fiel a Deus na área de finanças, na área daquilo que Deus tem lhe dado, primeiro você rouba de Deus, no sentido que você está roubando a glória de Deus, você está roubando a honra que você deveria dar a Ele, o reconhecimento. Você está roubando de Deus o culto que você prestaria a Ele, o reconhecimento. Segundo, você está roubando de si mesmo. Veste aí nos versículos 9 a 11. Né? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a casa toda. Tem um negócio chamado aí no versículo 11, devorador. Devorador do carro, devorador das finanças, devorador de tudo, né? Tem gente que não gasta, não entrega o dízimo, mas só vive lenhado. Vai para o mecânico, vai para o médico, vai não sei para onde, vai para todo mundo. Ele diz, quando eu melhorar? Não, dízimos são primícias. Primeiro o que? Para Deus. Para Deus. Vamos caminhar. Você rouba também dos outros. No versículo 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz o quê? Quando, veja bem, quando nós não somos fiéis, a igreja não é abençoada. Mas quando a igreja é fiel, a igreja é abençoada e faz o ministério abençoado.
nós crescemos, dentro do orçamento, nós ficamos acima, esse ano, no primeiro semestre, 22%. Também não tem mais nada, porque é igual salário de pobre, só dura 5 dias. Chega dia 5, dia 10, não tem mais nada, e aquele desespero para chegar outro dia 5. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. E quanto mais a gente é fiel, para que haja mantimento na minha casa, para que a gente possa fazer o quê? A obra dele. Agora, irmãos, encerrando, o último pecado, é o sexto? Sexto pecado. Versículo 13 até o versículo 18. O que significa aí? Você desprezar ou olhar para o serviço a Deus como uma coisa o quê? Desprezível. Vamos lá, o que diz? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Lê comigo o versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Pronto. Esse negócio de estar aqui hoje é inútil. Você veio aqui servir, é inútil. É assim que os crentes estavam pensando. Às vezes a gente não pensa assim, mas a gente o quê? Faz assim. Faz assim. Então, irmãos, esse é um negócio muito sério aqui. E a gente começa a olhar para os soberbos e dizer, felizes são essas pessoas que não têm esse negócio de igreja. De igreja. Então você trabalha a semana toda, tem grupo de pastoreio para ir, você tem que ir lá no trabalho, dar testemunho de crente. É isso? Tem que ler a Bíblia, orar todo dia, tal. Tem que dar dízimo, oferta, tem que vir para a igreja, tem que se envolver com o ministério da igreja, tem que fazer isso. Eu disse, gente, será que isso vale a pena? Será que vale a pena mesmo? Será que eu não estou perdendo meu tempo com esse negócio de crente? E tem gente que diz assim, esse negócio de trabalhar na igreja é para gente de baixa qualidade. Porque tem o crente, é igual aqueles Uno Miller, né? Tem o X, tem o XL, tem o XLX e tem o XXY. Então, é um negócio assim, vai. Então a gente começa também, aqui na igreja, né? Classificar os crentes. Não, esses aqui, vou para ler, esse aqui mais a ler, né? E a gente diz, que coisa inútil. Inútil. Agora, graças a Deus, você tem aí os murmuradores na igreja, mas veja no versículo 16, que coisa mais linda esse versículo aí. O que diz aí? Então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram o quê? Do Senhor. Vale a pena, meu irmão. Veja bem que aqui é um encorajamento mútuo. Os que temiam ao Senhor diziam uns aos outros. Então, outro dia o irmão estava queixando para mim aqui sobre esse negócio de atendimento pastoral. Não vai dar mais, irmão. A igreja está crescendo. Está crescendo. Mas eu sei que tem muito líder de grupo de pastoreio, muita gente aqui na igreja, que tem cuidado de gente, que tem abençoado gente. Então, se você está sendo pastoreado, abençoado pelos seus irmãos, você se dá por satisfeito. Porque esse é um mandamento o quê? Mútuo. Onde está o teu irmão, ô Caim? Você acha que eu tenho condições como pastor de pensar em 1.700 pessoas, saber onde essas pessoas estão, como é que elas estão? Não dá. E eu sei que Deus, eu tenho que prestar conta do meu lado, mas vocês também vão prestar. Tá certo? Porque tem gente, às vezes, que deixou de vir aqui por causa de você. Certo? Então, nós temos que encorajar uns aos outros. Gente, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ir lá para a igreja, vale a pena trabalhar na igreja, vale a pena ser aqui do ministério do estacionamento.
Já pensou um cara que gosta de vir para a igreja todo bem vestido, usar aquela fardinha verde? É um tiro. É muito feia, né? Mas tem que usar aquilo. O cara nunca usou uma saia, tem que cantar no coral, usar aqueles negócios ali. É difícil. É difícil. Mas para servir ao Senhor, gente, está aí, né? Tem que ter humildade de coração. Vamos lá, irmãos. Você está servindo a Deus, é um memorial. Deus não esquece de você. Deus lembra de você toda hora, todo momento. O profeta Isaías diz que você, o seu nome está escrito nas mãos, o quê? De Deus. Significa que tudo quanto Deus vai fazer, Ele vê seu nome. Ele vê você. Diz amém aí, por favor. Amém. Versículo 18. Grifa esse versículo aí. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não. Pergunto para você, tem diferença entre aquele que teme a Deus e não teme a Deus? Tem ou não? Tem diferença naquele que serve a Deus e que não serve a Deus? Tem ou não tem? Tem. E tem que ser diferente mesmo. Em tudo. Aquele que serve a Deus fala diferente. Aquele que serve a Deus age diferente. Aquele que serve a Deus faz tudo diferente, porque ele tem o temor de Deus no coração dele. Então esse negócio de a gente querer ser iguais, não vamos ser não. Tá certo? Principalmente com o mundo. A última mensagem de Malaquias, irmãos, é uma mensagem escatológica. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos, o quê? Da estrebaria. Então, o juízo de Deus, ele será bênção para os perversos, ou para os que temem a Deus, e maldição para os perversos. Significa que há uma ordem moral, espiritual na história e no universo. Nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos nessa vida. Então, fica aí esse livro do profeta Malaquias. Quando você lê Malaquias, Malaquias está falando dos pecados dos crentes. E como Deus nos avalia à luz dessa profecia. Bom? Alguma pergunta? Vou explicar. Eu não podia deixar você fazer pergunta, porque câmera não faz pergunta aqui, é só aluno. Mas eu vou abrir a sessão. Você é minha irmã e eu casei você, não foi isso? Pronto, é isso aí. E eu só faço casar. Separar é com um advogado, né? O negócio é o seguinte, filha. O que ele está colocando aqui é nós murmurarmos, achando que não há justiça. Você pode até questionar, mas você tem que descansar o seu coração. Vamos ver Salmo 37. Abra aí o Salmo 37. Salmo 37. Davi já teve essa crise que a gente tem hoje. Salmo 37. Não te indignes por causa dos políticos. Está aí? Dos caras que estão roubando. Nem tenhas inveja dos que praticam o quê? A iniquidade. Cuidado de você não ficar invejando gente aí que não presta. Pois dentro em breve defiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Versículo 9.
porque os malfeitores serão o quê? Exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão o quê? A terra. Então descansa o coração, que o cara que está roubando, que ele continua roubando. Certo? Se ele, é isso, é o estilo que você quer crente, continue o quê? Se santificando. Não entra em crise, não. Respondeu? Salmo de Asaf, 77. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Orando. Minha irmã, você ora para nós aqui? Senhor Deus, muito obrigada pela bênção da tua salvação, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam cada dia. Obrigada pela tua palavra, colocada aqui para nos instruir e que ela possa produzir em nós, pelo teu Espírito, aquilo para o qual ela foi designada. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e que tudo que seja feito por nós seja de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, irmãos, nós vamos encerrar. Temos o culto às 11 horas.